trazendo para nós muita informação. Essa que é uma das ferramentas incríveis para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, a nossa resiliência, né? Uma série Uhum. de ferramentas aí internas que a gente pode utilizar, principalmente quem é imigrante, viu? Então, olha, a Zac, ela é socióloga, ela é healer formada nos Estados Unidos, escritora com livros na Amazon, consteladora pioneira, foi aluna do Bert Hellinger, não é isso? O Sim, fundador sim. da constelação familiar, sócia fundadora da ABC, que é a Associação Brasileira de Consteladores, de Consteladores, homenageada pelo Senado Federal no pelas Brasil, contribuições que eu fiz. suas contribuições, e representante internacional. Formou centenas de pessoas em consteladores, né, como consteladores também. Sim. E quantos não já devem ter sido constelados por você, né, Zaque? Ah, nossa, centenas e centenas. Imagina, imagina. São mais de 20 anos aí, né, de São atuação. 24 anos, na verdade, quando a constelação começou no Brasil, foi no ano 2000, Olha só, a primeira então, formação da qual eu participei. perfeito. Então, vejam que convidada de peso que a gente tem aqui hoje, né? Que eu tenho a honra, eu como aluna, como consteladora, para mim é uma grande honra, viu, Ah, Zac? obrigada. Mas antes disso, vamos dar o início, antes de dar início, né, esse bate-papo, que com certeza vai ser incrível. Então, você que está ligado aí ó, no YouTube ou na rádio, manda seu recado, seu comentário. A gente vai ter o maior prazer aqui de estar respondendo todos vocês, viu? Para quem está ouvindo, então, aqui pela rádio, já baixou o aplicativo para facilitar aí a escuta? E também, se você tiver como, entra no YouTube aí no nosso canal @Música do YouTube. Estamos ao vivo e vamos trazer muitos conhecimentos hoje para vocês, tá bom? Quem quiser participar também pelo WhatsApp, tem o WhatsApp da rádio 754-276-6361 e o meu também, 863-210-9488. Então, nos acompanhe também pelo Instagram, @Rádio Reli e @PatriciaRigoniD.baldi. Lá a gente traz muitos conhecimentos. Lembrando novamente que todos os episódios ficam gravados, tanto aqui no YouTube da rádio, quanto no meu canal também, que é o @PatriciaRigoni_8. Então, você vai acompanhar aí todos os episódios do nosso podcast Vida de Imigrante. E para quem comentar aí, né, agora ao vivo, ou no WhatsApp, ou no site da rádio, ou no YouTube, a frase eu quero, eu vou estar mandando para vocês também um e-book que eu acabei de lançar sobre constelação familiar. Então, aproveitando aqui, né, o assunto Uhum, de hoje, uhum. para quem não conhece, além do que vai escutar aqui hoje, também tem esse material que eu vou mandar para vocês de presente, direitinho para vocês, tá bom? Então vamos lá, né? Hoje eu quero ver muita participação de vocês aqui com a Zac. Vamos aproveitar, vamos interagir bastante, aproveitar todo o conhecimento que ela nos traz. Você está então no podcast Live Vida de Imigrante, o seu programa sobre psicologia intercultural. Aqui nós damos voz e visibilidade a você, imigrante, para contar a sua história e aprendermos cada vez mais sobre como podemos viver melhor e mais leve em um novo país. E hoje eu estou passando bem rápido aqui os recadinhos, viu, Zac, para a Tá, gente à aproveitar na vontade. íntegra esse nosso podcast de hoje. Aham. Então, só lembrando aí, duas campanhas que eu venho fazendo aqui sempre, a cada mês, inclusive, mais baseado no que está rolando aí de prevenção em saúde, especialmente no câncer. Então, novembro é novembro azul. Então, vocês, homens, vocês já ouviram falar disso? Eu estou falando aqui desde a semana passada, retrasada, o que é o Novembro Azul, que é um mês dedicado aí para a saúde do homem, especialmente a prevenção do câncer de próstata. Uhum. Então, fique ligado, faça seus exames preventivos, porque toda doença, quando pega no início,
ela tem muito mais chances de cura. Além disso, também venho falando aqui da campanha do Setembro Amarelo, que apesar de já ter passado setembro, eu digo que é campanha para o ano inteiro. Então, você, principalmente imigrante, né, que estiver passando por uma situação desconfortável, saiba que você não está sozinho. Vamos juntos, então, quebrar esse silêncio. E se você precisa de ajuda, no Brasil, mesmo você estando aqui, né, para quem só fala português, o site do cvv.org.br tem um chat lá que você pode conversar. Para quem está no Brasil, tem o telefone também, o 188, um serviço totalmente gratuito, 24 horas por dia, 7 dias da semana, sigiloso. Para quem também precisa de ajuda com alguém que está passando por isso e não sabe o que fazer, também é um bom canal de comunicação. Aqui nos Estados Unidos, eu venho falando de uma non-profit que chama NAMI, que ela também atende em inglês e espanhol, e por telefone ou mensagem, o telefone é o 988. Então, esses serviços estão aí disponíveis. Vamos, então, né, utilizar quando necessário. Ligadinhos aí aqui na Rádio Reli e ao vivo pelo YouTube. Estamos agora ao vivo aqui. Vamos entrevistar a Zaque Meredith, nossa querida pioneira em constelações no Brasil. Aqui também, né, Zaque? Como é que é essa história, né? Eu acho que a gente ouve falar, muitas pessoas nem nunca ouviram falar. Você sabe que quando eu comecei a estudar constelação, de 10 pessoas, 9 nunca tinham ouvido falar. Olha só. Hoje, de 10 pessoas, pelo menos 8 já ouviram falar. Não sabem o que é, mas já ouviram falar. É porque realmente a constelação é muito difícil de entender. Por que ela é difícil de entender? Porque ela é completamente diferente do nosso raciocínio linear. Lógico, né? Exatamente. Ela atua muito na física quântica. Então, é muito interessante, eu fui entrevistada várias vezes em Brasília, quando eu morei em Brasília, pela televisão, e eles me perguntavam assim, tinha um entrevistador que falou assim, mas aqui eu já entrevistei 2 alemães, uma alemã, um brasileiro, pioneiro também, e até hoje eu não entendo o que é constelação familiar. O que é constelação familiar? Você está rindo porque você estudou um pouco, você sabe. E é isso que a gente vai aproveitar hoje, né? Assim, porque por mais que seja mais conhecido, eu acho que no Brasil e no mundo, com certeza, mas eu não sei se é a dinâmica do imigrante, o perfil, o que acontece, que é uma ferramenta que não é tão conhecida por aqui. Pelo menos essa é a minha sensação, né, Zaque? A constelação familiar tem uma coisa que é muito importante falar, ela não é uma terapia. Tá? Isso muito mesmo. importante Vamos falar, lá, e as começa pessoas por aí. confundem achando que ela é uma terapia. Ela é uma ferramenta que você só faz uma vez por tema. Você pode constelar 5, 6 vezes por ano, olha só. Na minha época, a gente podia constelar uma vez por ano, entendeu? E por quê? Porque atua, essa metodologia, esse método, ele atua em toda aquela situação que você vai apresentar. Então, não é só você, é você e o sistema e você. Então, às vezes as pessoas chegam e falam assim, eu não me dou bem com a minha mãe. E quando você vai montar a constelação desta pessoa com a mãe dela, uma pessoa que vai representar a mãe, não necessariamente a mãe, você vê que ali existe uma conexão forte, e você vê que a mãe está disposta, está mais aberta a ela do que ela está mais aberta E à ela mãe. nem imaginava, né? Então, a constelação mostra o que está por trás de uma situação. Agora, é preciso saber fazer, né, Patrícia? Porque, por exemplo, eu estudei 3 anos em constelação, estudei mais 4 anos nos Estados Unidos, física quântica, fiz supervisão na Inglaterra, trabalhei no México, Flórida, Peru, Uruguai. Então, eu tenho uma vasta experiência, porque cada situação é uma situação.
você não pode dizer que é a mesma coisa, são situações diferentes, né. Uhum. Sim, sim. Então você está trazendo para nós aqui algo que é, como eu falei, né, foge um pouco da lógica, muitas vezes, do racional que a gente está acostumado, né, Exatamente, mas foge da como lógica, não é mas raci tem mas existe, né, mas não existe. existe, porque você vê, nossa consciência existe. Você Uhum, tem uma consciência, eu tenho uma consciência. Então uhum, essa consciência atua. Na constelação familiar, nós trabalhamos com essa consciência, nós trabalhamos com a sua, vibração, eu não gosto de falar energia, porque o Bert uhum. Hellinger, que é o autor das constelações, nunca gostou muito de falar em energia, porque ele Olha dizia só. que todo mundo usava essa palavra. Mas vamos dizer, até quando as pessoas morrem, por exemplo, elas continuam Aham, dentro de nós, na exatamente. consciência delas. Sim. Então a constelação trabalha muito a consciência. É interessante, Patrícia, que um Hã, dia a gente vai precisar fazer também uma entrevista sobre prosperidade, porque eu ótimo. percebo que a prosperidade atua quando a pessoa muda de consciência, Com certeza, tá? é Mas fica para a verdade. É próxima, ver fica para a próxima, mas fica já para a é um próxima. gancho bom aí, né, porque É. vamos pensar o seguinte, então como é que surgiu a constelação familiar? De onde que o Bert Hellinger, né, quem que foi ele? Vamos trazer lá do início para que as pessoas possam também entender o que a gente está falando aqui, né. Olha, surgiu na época dos anos 70, 80, Bert Hellinger. Ele foi padre durante 20 anos na África, ele Uhum. voltou para a Alemanha, deixou de ser padre e começou a fazer várias terapias, estudar várias terapias. Ele era já psicoterapeuta, psicanalista, teólogo, filósofo, ninguém é como ele, ninguém pode ser Sim, como ele. sim. E ele começou a fazer, experimentos numa sala com pessoas que estavam doentes em hospital. E aí, Aham. por exemplo, ele começou a perceber que uma pessoa estranha aquela que apresentou o problema, conseguia, sentir Olha só, fisicamente, captar. os mesmos sentimentos que aquela pessoa que estava sendo representada. Então ele ficou muito espantado com isso, Uhum, chamou 2 discípulos dele, alemães, para uhum, dizer: "Olha, o que é isso? O que que nós estamos vendo aqui?". uhum. Então, isso nada mais é do que física quântica, porque Sim. você sabe que nós estamos todos conectados, né, Uhum, de uhum. alguma forma. Falar nisso, eu até queria falar um pouquinho sobre a imigração, não sei se você já quer entrar nesse Claro, assunto. vamos lá, vamos Eu também. penso que, mudando assim de assunto, mas eu vou falando sobre a constelação, Uhum, me preocupa muito, porque a imigração me parece ser um dos maiores problemas que o nosso planeta vai ter. Por quê? aham, A população cresce, duplica, uhum. triplica e os lugares são os mesmos. São os mesmos. Então, nós E vamos ter um aí, né? problema sério de que milhares e milhares de pessoas não vão ter um lugar para si próprias. Uhum, Então, esse, para mim, é um dos problemas internacionais, mundiais, que todos os países deveriam participar. E não só entendi. um país como a Polônia ou outros países da Europa dizer aqui não entra o fulano ou o cicrano. Uhum. Sim, porém, vai chegar um momento em que isso vai ser algo que todo mundo tem que participar e trabalhar, Vai acontecer em todos os lugares, né, Isaac? em todos os lugares. E Uhum, e é claro que todo mundo tem que ter o direito de encontrar o que é a liberdade. Hoje em dia, por causa uhum, da política, da economia, a sua liberdade pode ser podada no país em que você está. Então você uhum, vai em busca de uma liberdade, de uma vida melhor. Só que quando você chega lá, uhum. já tem imigrantes lá. Os imigrantes primeiros que chegaram, Sim. que construíram suas colunas, suas colônias, sua cidade, sua comunidade, já plantaram na terra, já se nutrem da terra, então eles estão lá. Sim. Daí eu pergunto para você, Patrícia, Uhum, quem tem mais direito? Os imigrantes que chegaram primeiro ou sim. os imigrantes que vieram depois? Você entendeu? Pois É uma é. questão também. De Então, dentro ordem, né, a questão de ordem, é uma será? questão de ordem, porém, É, dentro da constelação familiar, que a gente olha muito a hierarquia, quem veio primeiro, quem isso. veio depois, Uhum, porém, como é um problema mundial, um problema econômico, um problema político, a gente também tem que entender que talvez, né, fica aqui a sugestão, uhum. talvez os imigrantes que vieram depois tenham que, de alguma forma, beneficiar os imigrantes que estão lá antes.
Olha só, como é que seria isso? Não sei. Como é que seria Não isso, sei, né? não Ó, sei. eu acho que você já está começando a entrar num ponto então, né, Zac, que são os pilares da constelação, certo? Uhum. Que é a questão da hierarquia, do pertencimento e do equilíbrio, né? O dar e Pertencimento, receber. pertencimento. Então, o imigrante, por exemplo, é obrigado, eu estou falando não de maneira geral, mas estou falando de Certo. maneira específica, a sair do seu país, Uhum. porque há uma ditadura, ele não tem a liberdade, ele não pertence, Uhum. né? Já não E aí ele pertence. já não pertence, vai para outro país em tentativa de uma vida melhor, de liberdade, talvez lá também ele não pertença. Exatamente. Então, por isso é que E eu aí? digo que ele é um problema acima da constelação, acima de tudo, é É um verdade. problema mundial, internacional. Porque para que serve a terra, né, Patrícia? A terra foi Uhum. dada para ser cultivada, para a gente se nutrir dela, para você poder fundar o seu lugar, a sua casa, a sua família, etc. Então, quando eu falo da constelação e imigração, eu falo do sofrimento que muitos imigrantes de nossa família, da sua família, da Uhum. minha família, da Uhum. família da pessoa que está escutando, passaram. É Por verdade. exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, o governo do Japão mandou um monte de japoneses para o Brasil. E Olha eles só. foram tratados como escravos na Uhum. agricultura. Uhum. Então você imagina o sofrimento desses Desse povo. antepassados para alguém que está aí hoje. Às É vezes você pode verdade. sofrer de alguma coisa, principalmente doença, e você achar que Uhum. isso é só seu, quando na verdade pode estar ligado a uma Uhum. memória coletiva lá atrás. Aí que a gente começa a entender um pouco melhor, tá vendo? Eu tive um Muitas vezes cliente. o nosso problema não é só nosso, né? Não, nós todos somos um, na verdade, temos uma Aham. consciência só, uma alma só, a Terra é uma só, o É ser humano verdade. é um só, ele nasce, vive e morre. É. Eu tive um cliente Nisei, acho que era Nisei, segunda geração, terceira Uhum, geração, uhum, e ele sofria de uma doença, por exemplo, de pele, uhum. e ele veio para constelar essa doença de pele. E quando nós colocamos a constelação dele, a gente coloca muitas vezes a família inteira lá atrás, né. Nesse Certo, caso eu coloquei, porque eu desconfiei que podia ter alguma coisa, os pais, os do avós, os passado. bisavós. Uhum. E aí eu perguntei assim: "Mas seus avós, seus bisavós vieram para o Brasil?" "Não." E eu notei que ele estava um pouco rígido, eu falei: "Mas o que acontece entre você e os seus antepassados?" Ele disse: "Eu não quero ser japonês, eu tenho raiva de ser Olha, japonês." gente, E forte essa fala, hein? acontece que os Uhum. avós dele, os bisavós dele tinham essa doença, tinham essa Também. ele ficou com a mesma doença, porque ele não aceitava Uhum. da onde ele A sua vinha, origem, a origem dele. olha só. Olha que E interessante. você sabe que me faz pensar aqui, né? Quantas vezes as pessoas, os brasileiros, né? Vamos falar da nossa gente, que chega aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar e simplesmente quer anular a história dele no Brasil. Exato, não pode. Vai dar problema, Vai não dar vai, problema, Zac? claro. Você não pode. Então, o que eu pedi para ele fazer? Honrar os seus antepassados, pedir permissão, porque ele é do Japão também. É Também. Japão e É, Brasil. Então, é. uma das soluções, vamos dizer assim, que a gente não pode chamar de solução, mas vamos dizer Sim. uma das soluções. Aham. Mas você trabalhar esse sofrimento dos seus imigrantes, dos seus antepassados, é você reconhecer o sofrimento deles, né? E Uhum. agradecer pelo que eles fizeram, porque você está aqui, né? No caso, se você fosse Brasil, você nasceu no Brasil, porque Uhum. os sírios, libaneses, japoneses, europeus vieram há 100 anos atrás Uhum. e trabalharam, sofreram por estar aqui. Então, esse sofrimento, né, às vezes o ser humano tem 2 lados, ele busca a felicidade, que é a liberdade, Aham. e a outra, ele se depara com a infelicidade, porque ele tem que lutar por essa liberdade. Olha só. Então nós, os imigrantes mais recentes, temos, dentro do ponto de vista da constelação familiar, que honrar os nossos antepassados, agradecer o que aconteceu, mesmo que não tenha sido bom, como no Só caso coisa boa. do Nicei, Uhum.
que não quis mais saber do Japão, mas depois disso ele mudou, né? Aham. E a doença se foi. E como Sim. você disse, as pessoas vêm aqui e querem eliminar o seu passado. É impossível, é impossível. Então, é impossível. E aí, olha só, você toca num ponto aí bem interessante, que eu acho um dos maiores desafios, sabe, para todo ser humano, que é ter sofrido alguma situação difícil, às vezes uma violência, algo bem complicado na história, e como que faz para a gente honrar isso também? Como é que funciona Não, isso mas dentro da aí é constelação? um outro tema, Patrícia. Uhum. Aí um outro tema, que seria de abuso, né, que você está falando, de É, por aí abuso. também, né, porque é um dos pontos polêmicos da constelação, né, queira ou não É os queira. pontos polêmicos da constelação, mas, assim, eu penso que é muito complicado falar disso Uhum, agora. Se você me uhum. permite, a gente deve continuar um pouquinho com a imigração e Sim, até a gente sim, pode falar mais para frente, porque é um tema que você não fala uma vez, você tem que explicar direitinho entendi, como que é isso. entendi. Mas Mas só deixando já o ponto aí, né, para a gente depois deixando o voltar ponto aí para a nisso. gente. É, Então, aham. assim, eu fiquei pensando, né, agora imigrar é uma coisa boa, é uma aventura, né, quando você veio para cá, é uma Uhum, aventura, uhum. né, Sim, você não ter deixa de ser. vindo, quer construir uma coisa nova, etcétera. Mas, ao mesmo tempo, você quer encontrar o seu lugar de pertencimento, né. Onde Exatamente. está o seu lugar de pertencimento? Será que os seus antepassados também tiveram esse lugar ou não? Tá Ou vendo? eles foram obrigados a trabalhar como escravos, como a África, por exemplo, Aham, como aham. escravos, como os japoneses foram obrigados a Japonês. trabalhar como escravos. Então, você, assim, o interessante da constelação, Patrícia, Aham. é que, por exemplo, você pode estar com esse sofrimento dentro de você sem saber, Sem sem saber. E saber. repetindo uma história E também sem repetindo saber. uma dinâmica que você nem conheceu com seus avós, com seus bisavós, com seus tataravós. Porém, basta você reconhecer, Uhum, basta você reconhecer essa conexão, honrar os que vieram antes, honrar uhum, até mesmo o sofrimento deles dentro da constelação. Você faz isso como profissional, é claro, uhum. e aí você se sente mais leve. Olha só. Isso não quer dizer que você vai esquecer dos seus antepassados, não, porque eles vão estar. Até muitas vezes eu sugiro às pessoas, coloca um retrato dos seus avós, seus tataravós, seus bisavós na sua casa, Uhum. porque é uma maneira de você honrá-los, né? Nossa, perfeito. Pessoal, olha só, você que está acompanhando aí, ó, pode estar mandando as perguntas pelo YouTube, pelo WhatsApp, pelo site da rádio, porque tem muito assunto aqui para a gente falar. E deixa eu ver se eu entendi, né? Vamos resumir um pouquinho aqui para o pessoal também que está nos ouvindo. Então, quer dizer que muitas vezes um dos sentimentos grandes que aparece para o imigrante é o da solidão, né? Que tem a ver com não pertencimento e tudo Mas tem a mais. ver também com a separação da sua família, Sim, que sim. é algo que Aham. que os nossos antepassados passaram e Também sentiram. viver. Então, e aí que eu queria dizer que muitas vezes, olha só, o que a gente está falando aqui é que um sofrimento, né, uma situação, um sintoma, uma doença que seja, muitas vezes pode ter ligação, sim, com a sua história ancestral, transgeracional. É. E a partir daí, com a constelação, a gente consegue acessar isso, né? Não, eu vou te contar o caso de uma moça, você vai ficar boba de ver, Ah, bonita, inteligente, tinha seus 38 anos e não conseguia casar, ela queria casar. certo, vamos lá. Quando nós montamos a constelação dela, o pai dela era grego, o pai dela tinha vindo da Grécia Uhum, para o Brasil, no caso, uhum. mas aí eu não posso explicar para vocês como isso se mostrou, porque aí eu teria que ensinar a O constelação método. eu dou curso, então quem sabe um dia eu dou curso aqui. Aham. Mostrou que ele deixou uma mulher lá na Grécia, quando ele Ah, foi para o Brasil, e essa uhum, mulher tinha sentimentos terríveis uhum. de depressão, de abandono, de separação, de sofrimento. E eu falei para ela: "Olha, tá vendo? Olha, Essa mulher foi impedida de uhum, se unir à pessoa que ela amava pela não importa o motivo, né, uhum. não estamos julgando". Outra coisa muito legal em constelação, a gente não julga, né. Exatamente, isso é o Eu falei para principal. ela: "Mas você precisa reconhecer, pedir permissão para essa pessoa, porque ela ficou sozinha,
e você quer uma felicidade, o sistema chega para você, é uma coisa doida. O sistema chega para você e fala: você quer ser feliz, mas lá atrás, essa pessoa que faria parte da sua vida também não foi feliz, como é que fica? Olha só. Eh, ela fez isso, sumiu, não apareceu, Uhum. porque ela ficou sem saber o que ia fazer. 1 ano e meio depois, eu vejo ela no Facebook com o marido e um filhinho. Olha, Então, já até com eu filho. liguei para ela e ela disse assim: "Ah, sabe aquele dia da constelação? Eu saí, fui no supermercado e conheci meu novo marido, meu". Caramba, no mesmo dia! Então Uau! essas coisas podem acontecer É, com a constelação, pode ter um resultado imediato, mas também pode demorar meses, tá? pode Pode demorar, demorar exato. Isso é meses. importante ser dito, Mas porque isso não é é solução o mágica, caso né, de Zac? imigração, né. É, Alguém sim, ficou lá sim. atrás, Aham. e claramente o pai teve que sair, teve que ir da Grécia para o Brasil, né, Uhum. depois casou com brasileira, etcétera, mas alguém fazia parte da família. Então é um pouco difícil a gente entender isso, porque a gente tem a mania de falar assim: mas eu não tenho nada a ver com isso". Mas Uhum. na constelação, Bert Hellinger descobriu que sim, nós temos muito a ver com isso, Tem as da nossa ligações, né. memória. Isso seria a lealdade invisível, Zac? Dela, você diz? É, isso que acontece quando a gente se conecta com alguém É, lá de a lealdade trás, como é que invisível é é? mais relacionada com os pais, pode ser sim dela para com o pai, porque no Certo. fundo, mesmo que o pai, não tenha se casado com essa mulher, dentro dele fica essa mulher, foi uma paixão, foi Sim, um amor, porque sim, se não fosse importante não apareceria. com certeza. Só aparece as coisas que foram importantes. Eu tenho Ó, muitas histórias para contar. Nossa, é. essa E é foi uma isso. história de sucesso. Com certeza, sem dúvida. E isso é o que a gente está falando aqui também, então, do campo, né? O campo morfológico, é ele que vai guiando a constelação? Como é que é É, isso? no meu livro A Consciência das Sensações e Constelações, que vocês podem encontrar no Amazon, está em inglês e espanhol. Uhum, E o prefácio foi escrito por Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake é um biólogo, até hoje uhum, vivo, sim. autor dos campos morfogenéticos. Uhum. E uma das teorias que a gente acredita ser parte da constelação familiar é essa teoria dos campos morfogenéticos. O que é isso? Ele acredita que o conhecimento passa de geração a geração, mesmo sem o toque físico. Então, Olha quer só. dizer, nós sabemos dentro de nós Uhum. se nossos bisavós passaram fome, se nossos tataravós sentiram isso, sentiram aquilo, só que a gente não tem essa informação de uma forma Tão consciente. clara, A né? gente tem essa informação, talvez, numa constelação familiar ou talvez numa hipnose, por exemplo, Certo. né. Uhum, Então ele prova por A mais B que esse conhecimento ele passa de geração a geração, que a gente chama de campos morfogenéticos. uhum. Então dentro de nós, então quando a pessoa chega, vai para um outro país para esquecer: minha família não é boa", aquela coisa toda, não Olha tem como, só. fica atuando dentro Tá dela vendo? aquilo. Aham. Então a constelação talvez possa ajudar, uma terapia também pode ajudar. Eu não sou contra a Uhum. terapia, eu sou a favor das terapias, e a constelação é um complemento de terapias, Isso. porém, você só faz uma vez, né, Patrícia? Tem gente É, que faz é. toda hora, quer fazer toda hora, não dá, Então, né? aí a gente tem que dar esse alerta aqui, né, Zac, não é É. assim, é algo muito profundo, é uma técnica profunda, e você falando da terapia, eu acho importante também trazer isso, né, às vezes, já aconteceu comigo, eu como terapeuta, né, de chegar uma pessoa para constelar, e na entrevista a gente perceber que ela precisava de um tempo ainda, até para chegar na questão, Sim, sabe, faz um pouquinho de exatamente. terapia, aí É, constela, e depois pode até continuar, é, para ir dando sentido, para ir amarrando as coisas que surgiram, né. é. Eu acho que vai bem por aí também, não é? E esse caso do japonês, por exemplo, que era brasileiro, mas era Nisei, mas os olhos não negam que ele era japonês. Por mais que ele não Depois ele quisesse, ficou né. bem, né. Então a gente Aham. não pode realmente, isso não quer dizer, eu acho tão interessante, isso não quer dizer que a gente tem que gostar de todos os nossos antepassados, né, Ótimo, mas a gente boa, boa precisa colocação. reverenciar os nossos antepassados. É porque se E não fosse eles, a gente não não estaria aqui, estaria né, não aqui, teria né, nem nascido, não estaria aqui. obviamente. Agora você pode imaginar, por exemplo, o que vai acontecer, eu estou sempre olhando para os 2 lados, o lado da pessoa que quer constelar, algum Uhum. problema que ela possa sentir, que possa estar na sua família,
ou na sua organização, ou seja o que for, mas também um problema maior que esse, que é o problema internacional da imigração. Aí, ó, Nós estamos falando voltando nesse ponto, que claro. vai acontecer com aquele povo que sai de um governo, ditador, né, de Uhum. ditadura, para tentar uma liberdade, chega na liberdade, a pessoa eles falam: "Nós Também estamos não aqui tem. antes", mas o que eles têm razão também. Nós Uhum. estamos aqui antes, nós construímos, nós plantamos, nós fizemos, e você vem só usufruir, como que é isso? Então, Olha eu só. penso Uhum. que todos os países e as comunidades e as cidades precisam encontrar uma forma Uhum. de que todo mundo fique bem e Aham. satisfaça todo mundo. Sim, sim. Aqueles que estão oferecendo um lugar melhor e aqueles que, eh, questionam. Agora, existem ainda muitos lugares inóspitos, mas existem. Então, Uhum. por exemplo, isso também possa ser uma outra solução. O que nós Hum. vamos fazer com esses lugares? Vamos abrir esses lugares, que nem Brasília, né? Brasília, não sei se você lembra, Hum. você morou lá perto, Aham. quando ela foi, fundada, ofereceram o quê? Uma casa, Eu lembro do dessa história. dobraram o Sim, salário, ofereceram sim. um monte de coisa para as pessoas irem lá, e É. foram. Uma marcha para o oeste, praticamente, né? E Aham. foram para lá, cada um tinha uma casa com piscina, né, uma É. mansão. Então, Deram talvez benefícios, né, para povoar tenha que se aquilo ali. pensar, Uhum. eu não sei, porque eu também não sei a solução, mas talvez tenha que se pensar em alguma coisa Sim, sim. assim. Zac, e vamos continuando aqui, ó, o pessoal interagindo aqui na live, né, mandando perguntas. Tem uma pergunta aqui, ó, eh, na constelação, a gente qualquer pessoa pode fazer uma constelação? Como que é isso? Qualquer pessoa, Tem qualquer alguma pessoa, restrição? desde que tenha uma necessidade verdadeira, Vamos falar né. sobre Se a isso, não pessoa dá para ir só por curiosidade, não, né? se a pessoa chegar só por curiosidade, não vai Não funcionar, porque existe funciona. uma força dentro da constelação, e essa força só vai aparecer se houver uma necessidade. A pessoa está doente, a pessoa não se dá bem com não sei quem, tem um problema de relacionamento de casais, tem um problema com o pai, tem um problema com a mãe, tem um problema com o irmão, com a irmã, no trabalho, está doente, está com depressão. Todos esses são Uhum. motivos São motivos, né? que a Motivos constelação, humanos, né? Motivos humanos, humanos. todos estamos É, aí, que pode ajudar, né? verdade, verdade, isso mesmo. Então, e como é que funciona a constelação? Você falou que abre uma constelação, vamos trazer um pouco para o pessoal essa dinâmica, porque tem em grupo, tem individual, É. hoje tem até online, como é que funciona isso, Olha, a né? constelação ela iniciou em grupo. Uhum. E é o que eu vou fazer agora dia 7 de dezembro, presencial, em Isso, grupo. anotem aí, pessoal, E na aí agenda. e essa constelação começou em grupo, porque o Bert Hellinger estava tratando das pessoas doentes em grupo, né, tinha meia dúzia de pessoas lá, e aí começaram a aparecer, situações que ele ficou, assim, boquiaberto, chamou, como eu disse, né, outros terapeutas alemães, para presenciar isso, e aí ele começou a escrever, O a anotar, porque tem fenômeno, mais de aham. 50 livros, né. Sim, sim. Então, em grupo é interessante, é importante, é emocionante, a pessoa se emociona, a pessoa, vive uma situação que talvez toque o outro que está assistindo, E isso é né. interessante também falar, né, que o representante, né, quem está ali não está por acaso, né, Zac, Não está começa por por acaso, aí. está lá para De assistir, para repente ver. vai reverberar na própria história, né. A gente procura, assim, por exemplo, fazer um limite, assim, as pessoas que assistem, elas estão lá de coração aberto assistindo, Isso. mas a gente não deixa existir interferência, né. Aham, sim. Aí depois as constelações vieram, constelação individual de bonecos, que foi uma, pioneira do Bert Hellinger, casada com um pioneiro também, ela que iniciou isso, Uhum. é muito interessante, os bonecos eles emitem, a pessoa tem que ser muito sensível, É, tem. mas eu faço muito bem isso, Aham, graças a também Deus, faço. emite, assim, uma vibração, É, e a gente pode sentir isso. é. Mas, eh
ela também é baseada em fatos, né? Você vai perguntando, Sim. não é uma coisa que você adivinha, uma coisa, porque não é um jogo de tarô, de adivinhação. Exatamente, É, perfeito. você pergunta e depois das dinâmicas que você pergunta, você começa a ver as hipóteses de solução. Uhum. Também tem constelação de escolas, que não foi muito para frente no Brasil, mas que foi para frente na Europa, por exemplo, com escolas de crianças. Olha As só. crianças faziam constelação da situação familiar. Aí, no Brasil, teve um problema, porque os pais tinham que dar autorização. Então, se os Ah, pais tinham que dar autorização, muitas vezes eles não queriam não queriam. enxergar o problema. É, E tem depois isso, né? surgiu também a constelação organizacional de empresas. Essa é magnífica, É, perfeito. porque aí tem toda uma outra formação para trabalhar com as empresas, com os chefes, com as pessoas. Eu tive uma moça, por exemplo, que ela foi constelar uma situação que ela não suportava a chefe dela, Olha. né? E ela disse: eu vou sair do trabalho porque não dá para. E aí, quando a gente montou a constelação, e como eu disse, eu não posso explicar como é que eu cheguei a essa conclusão, porque É, aí eu estaria ensinando a constelação, não se ensina assim, né? sim, sim. Eu ensino de outra forma. Então, ela tinha um problema com a mãe em termos de autoridade. Então, a constelação Olha, foi ela e a mãe. tá vendo? E aí, depois disso, ela conseguiu reverenciar a chefe pela autoridade, e a chefe está lá antes, né? Tem uma coisa também, vocês têm que Tá vendo? perceber, se o seu chefe está aí antes de você, né? Por pior que ele seja, você reverencia o fato de ele estar aí antes de você. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, né, Claro. Zac, que me lembrei aqui, né? Por exemplo, a situação do imigrante, né? Existe todo um arcabouço legal de leis e tudo mais do país que você está, né, como imigrante. Como que funciona isso? Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Elas querem seguir as leis ou a forma de lidar com a lei do seu país de origem, e quando chega num país que são outras leis, né, começa a dar problema, começa a ter confusões. Então, tem a ver também com isso da Tem, hierarquia, não tem? tem, sim. Tem a ver, por exemplo, você vai para um país, você precisa aceitar o que está sendo colocado para você, em primeiro lugar, Uhum. né? Mas isso não significa que você não possa continuar com as suas, a sua cultura, os seus hábitos dentro da sua casa, ou Sim, então se encontrar as mesmas pessoas, como aqui tem, né? Tem os aqui grupos tem muito, brasileiros, né? sim. Então, você tem que equilibrar, eu É o creio, equilíbrio, o né? equilíbrio. É a aculturação que a gente fala, né? Um termo da psicologia intercultural, de você se abrir para o novo, respeitando É. esse lugar novo e também trazendo por honra, né? Dando honra à Claro. sua E história de falar onde você inglês, por veio. exemplo, é uma das coisas importantes. Sim, Eu conheci uma senhora no Brasil, 35 anos, uma americana, 35 anos, ela não falava uma palavra de português. é mesmo, a situação Então, contrária, o ela que imigrou para lá. aconteceu? Ela não aceitou a cultura, né? Olha Ela não aceitou a só, cultura tá vendo? do Brasil, ela morava lá, era um lugar apenas para você morar. Então, para você interagir e ter essa liberdade que a gente fala, é importante você mesclar, é Com importante você certeza. falar, É né. importantíssimo, né? Bom, pessoal, você que está nos ouvindo aí, ó, não deixe de dar o like, de seguir a gente no canal do YouTube, @Música. Você que está nos ouvindo aqui pelo aplicativo, pelo site, deixe seu comentário. Muitas questões aqui que a gente pode, né, trazer, perguntar para a Zá, que a gente vai costurando com essa nossa história de imigração, que é tão importante. Então, basicamente, vocês estão percebendo tanto que muitas vezes aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu trago não é só meu. Eu acho que esse é o maior, né, o maior ponto de consciência que a gente pode ter, não é isso? E dando sequência aqui a nossa entrevista com a Zac. Zac, querida, fala para a gente também, então, pelo que você está falando, qualquer questão a gente pode constelar, né? Como é que seria numa situação de doença, por exemplo? Olha, a doença é uma coisa magnífica, Uhum. no sentido de que ela pode mostrar o que está Vamos por lá, explica trás. isso É. aí. Não, porque o que acontece com a doença? Até em relação à imigração.
Você viu, né, Vamos o lá. japonês, Nisei, Sim, sim. que tinha uma doença que seus avós tinham. Essa doença surgiu onde primeiro? Com os avós, com os bisavós, é Olha óbvio. só. Depois foi para ele. Então, muitas vezes nós podemos estar doentes porque nós estamos repetindo uma dinâmica que aconteceu lá atrás por amor. Por amor Olha! ou pela dor. Ou pela Aham. dor, né? Então E o esse é o Bert elo de Hellinger ligação? é, Esse é o elo? o Bert Hellinger tinha uma coisa que ele dizia: por amor ou pela dor, Ou um pela dos dor, dois. Então, literalmente. muitas vezes, uma pessoa pode estar num outro país sem saber e ter um problema dos joelhos, vamos dizer. E esse Uhum. problema lá atrás também teve de alguém que, um avô, um bisavô, que imigrou para um outro país com esse mesmo problema. Então, está no seu repertório da memória celular essa dificuldade, você encontra também dificuldade em você, por alguma questão. Uhum. E essa é muito interessante, porque nós, Patrícia, nós temos um coração muito grande. E a Verdade. gente, então, absorve o sofrimento dos outros, principalmente dos pais, né? É. Você já percebeu isso? Sim, A mãe, por muito exemplo, forte. tem muita mulher que não casa porque a mãe foi muito infeliz no casamento. Mas a mãe teve pais diferentes Então, dela. E teve uma uma série história uma diferente, história né, diferente, mas por amor a essa mãe inconsciente, né, inconsciente. porque Sim, conscientemente ela pode estar brigando com a mãe e achar que a mãe pode também. errou, Aham. mas inconscientemente ela carrega essa dor e aí tem uma dificuldade de se ligar a E outra ela pessoa. faz a mesma coisa, É né. fascinante, É, né. isso é muito interessante. Em terapia a gente vê também, né. Eu Sim, odeio tanto aquela pessoa, mas eu sou como ela, sem eu sou como perceber. ela, exatamente. Especialmente os pais que acabam levando a culpa de tudo, muitas vezes, né. É. Zac, querida, olha só, tem uma pergunta aqui, né. Eu preciso trazer minha família para a constelação? Não, essa é uma das, características fantásticas da constelação. A família não precisa participar, porque outras pessoas estranhas à família vão fazer o papel dos membros daquela família. Por que que o Uhum. Bert Hellinger escolheu isso? Primeiro, porque são pessoas que não sabem nada, a ideia é você não saber Não nada. saber da É. história Mas antes. quando você se coloca quando você forma uma constelação, quando você monta uma constelação, você tem a intenção, o constelador tem a intenção e o constelante também, parece que aquelas pessoas começam a sentir dentro delas sensações que nunca sentiram antes, Olha e que só. não são delas, Uhum. são dos membros daquela família. E você usou uma palavra importante que é a sensação, né. Então, por exemplo, se você for participar de um grupo de constelação como representante, é importante essa orientação, né. Sai do pensamento, sai do racional, do julgamento e presta atenção na sensação, porque o corpo vai falar, não é, O Zac? Bert Hellinger tinha isso, ele dizia, só quando antes de você entrar no papel, precisa ficar pelo menos alguns segundos para 1 minuto quieto, sentindo o que se Sentindo. passa no seu corpo. Era essa Exato. maneira de você poder entrar, É. sem falar uma palavra. Quando ele fazia uma colocação, por exemplo, vamos supor, um representante, para o pai, e essa pessoa já começava a se movimentar e falar, ele mandava sair. Pode sair, pode sentar, porque ele já percebia que aquela pessoa não Não estava de captou. acordo com aquele movimento. Então é necessário que você fique um pouco quieto, calado, sentindo coisas que você vai sentir. Olha, uma vez eu fiz o papel Hum. de um bebê que foi atropelado. A família Uau! inteira foi atropelada, me colocaram isso lá no começo. Aham. É que Um a gente bebê também é bastante representante. Eu é. adoro ser representante. Lá no começo. E aí o Hum. que que eu senti? Eu só ouvi um barulho, 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 que era barulho dos carros, das Olha coisas, das pessoas. só. Estava uma confusão danada, não entendi nada, Uhum, entendeu? uhum. Então, e muitas pessoas também, às vezes, fazem o papel de um assassino, né? Se tem É, assassino na família. E é sim. interessante, por que que eu penso que é interessante você fazer? Não quer dizer que você vai se tornar um assassino, mas o Uhum, assassino ele tem um corte, o uhum. assassino psicopata tem um corte entre o que ele sente, aquilo que Que ele ele pensa. pensa e a sua ação. Verdade. Então, é interessante você fazer esse papel que você não sente nada do que as pessoas estão sentindo. Uhum. É uma experiência. É Aí, isso muito daí, como interessante. representante em É. constelação, no grupo,
é interessante você experimentar papéis diferentes, porque Muito. abre para Nossa, abre a e sua me mente. fez lembrar uma vez que eu representei uma senhora que era esquizofrênica. Tá vendo? Que sensação mais interessante, de perdida, de alucinações, é muito Uma interessante. divisão Uma completamente, né. divisão Aliás, forte por ali. falar nisso, Patrícia, eu Sim, não constelo doenças mentais. ótimo, bem Eu só colocado. constelo doenças mentais se houver um psiquiatra acompanhando a doença, junto comigo. Certo. Aí Ó, sim, importantíssimo isso, hein, pessoal. sim, Tem porque umas restrições também, né, é, Isaac? doenças mentais, Uhum. psicose, etc. É importante você ter um profissional que está acompanhando aquela pessoa e que também te dá. Eu tenho médicos que me recomendam pessoas para Aham. constelar, eu tenho até padre que me recomenda pessoa para Uhum. constelar. Tem de tudo, Tem né? de tudo, que acreditam que a constelação é um trabalho de física quântica, é um trabalho maravilhoso, não é uma religião, não é espiritismo, Isso. mas é um trabalho maravilhoso, Isso que é uma pode ajudar. pergunta aqui, ó, que inclusive eu ouço também por aí, muita gente com essa dúvida. Como que é isso, né? A constelação, ela é uma terapia mágica ou espiritual? Como que é isso? Na verdade, ela é mágica, mas não é mágica no sentido do mágico, né. Explica isso aí. Ela não é espírita, Aham. ela não é religião, mas assim, se eu falar para você que não tem espiritualidade, eu vou estar mentindo, porque o que que é a espiritualidade? Espiritualidade, você se sente bem, você se sente, em harmonia com a natureza, você se Conectado, né? sente feliz com o planeta, com o mar, com a natureza. E a constelação, ela leva um sentimento de bem-estar e um Sim, sentimento de união. sim. Então ela está sim, de alguma forma ligada à espiritualidade, mas não à religião. Não, a Ela não religião. está ligada à religião. Essa é a diferença. Existe diferença entre religiosidade e espiritualidade, né, Tanto que eu Isaac? já constelei, por exemplo, pessoas do Japão, pessoas do Paquistão, muçulmanos. Uhum. Então, o que que acontece com o muçulmano? Eu vou falar para a moça: "Tira o véu"? Não posso. Imagina. É a cultura dela, eu preciso respeitar Justamente, isso, né. justamente. É. O homem anda na frente, antigamente no Japão, acho que não é tanto mais assim, Uhum. porque ele vai abrindo O caminho para a caminho, mulher, para o feminino. tá vendo? Não é o machismo, é o Não é contrário. Ele machismo, vai tá abrindo vendo? caminho para o feminino. Eu vou dizer para ele: "Não, para, vocês dois têm que andar igual", não posso. Tá vendo? Então, a constelação é uma filosofia de vida, né. E E aqui, né, Zac, a gente vê os imigrantes, e o Brasil é muito grande, né? muito Um grande. país continental. Então, aqui você encontra pessoal de todos os estados. Existem as culturas também locais, né? Então, é importante a gente saber que certas crenças, da cultura mesmo, às vezes pode ser muito específica, e a gente tem que respeitar isso, né? Tem que respeitar isso, exatamente. Não é eu sou melhor, eu sou pior, você veio não sei da onde, você veio não sei daqui, é Então, algo que é do ser humano, né, é do ser Patrícia? É humano. do ser humano. Agora, tem uma coisa que a constelação eu acho interessante, é a hierarquia. Então, a Uhum, hierarquia, até entre os consteladores, quem chegou primeiro, uhum, até pela experiência, não só uhum. na sua família, mas também no trabalho. Como eu disse, seu Sim, chefe, você acha que seu chefe é ignorante, você faz melhor, mas ele está lá. Ele está lá antes de exatamente. você, então isso você precisa respeitar, Isso é verdade. né. E aí Sim. você também, perceber se existe algum problema de autoridade seu com essa pessoa, né. Uhum. É, Então, assim, a imigração é tudo, né, é Patrícia? A tudo. imigração, como que a terra foi feita, a terra foi dada para os homens para as pessoas viverem felizes, para plantar a terra, para construir uma família, para ser feliz, para se nutrir da comida. Então, Uhum. e hoje a gente o que luta pelo pedacinho da terra nas guerras, né? É Sim, sim, absurdo isso. sim, um pedacinho, né, mas enfim. Gente, olha só, passando rápido aqui o nosso tempo, viu, Zac, já estamos no finalzinho, mas muita gente interagindo, né, live incrível, muitos conhecimentos, muita gente aqui comentando, admirando. E conta pra gente, você vai fazer um workshop de constelação, né, Vou fazer um Zac? workshop dia 7 de dezembro, das nove e Aham, meia às 2 no Hotel Spring Hill, que fica ali em Hollywood, Fort Lauderdale. E qualquer isso. pessoa pode participar, tem um custo. E Uhum, fale comigo uhum. pelo meu telefone ou pelo meu Instagram. O meu Instagram é @zaquic
Meredith, tem um C, esse C, Tem um C, eu né? incluí o C da família. Olha Era só. do nome de solteira, então eu incluí. Tá vendo? É pouca gente que existe com nomes aqui, Meredith, no Instagram, então você não É vai ter verdade, dificuldade não tem erro de não. perceber. Sim. Zaki C. Meredith, para você poder participar. Aí eu vou fazer o seguinte, Patrícia, por ser o seu programa, tá? As pessoas que me procurarem pelo seu programa, eu vou dar 50% de desconto. Oh, que maravilha! Tá vendo? Anota, Tá vendo? gente, ó, não Então, esqueça, então, dia quem 7 de falar, dezembro. eu vim pelo programa da Patrícia Rigoni, então vai ter Isso. 50% de De desconto. desconto para constelar ou para apresentar? Não, para participar Uhum. custaria 40, a pessoa que vai fazer por você, pelo seu programa, vai pagar só 20. Olha, maravilha. Para constelar, eu não tenho mais vaga, mas a pessoa pode assistir, tá certo. E depois, na próxima, eu faço sempre uma vez por mês, no mesmo local, em Hollywood, Fort Lauderdale, é um hotel maravilhoso, estacionamento gratuito, tem café, a gente tem um coffee break, e eu também explico, dou palestra, Sim, etc. eu vou estar lá, né? Dia Que 7 ótimo, eu estarei lá. será um prazer. Pois é, e eu queria deixar aqui para o pessoal, né, que eu também sou consteladora, formei no Brasil, e também tenho, né, o trabalho aí com a constelação. Eu estou mais para cima, né, Zaki? Você está mais para o sul? Então, não tem desculpa de não poder constelar, né? É só procurar a gente. Claro. Então, lembrando aí, meu telefone também, 863-210-9488, meu Instagram, @patriciarigoni_d.baldi. Então, finalizando aqui, né, caminhando para o finzinho aqui, muitos conhecimentos, né, Zaki? Eu queria deixar aqui mais ou menos uma conclusão e eu quero que você deixe uma mensagem para nós, tá? Então, concluindo, vamos pensar que a constelação familiar, ela não é apenas uma ferramenta terapêutica, ela é um convite para enxergar a vida de uma forma mais profunda e reconciliar-se com suas raízes. Para o imigrante que vive um constante processo de adaptação e reinvenção, ela pode ser um recurso valioso para entender os laços que nos conectam e as dinâmicas invisíveis que podem influenciar nossa vida no presente. Ao honrar a sua história, você abre espaço para construir um futuro mais leve e próspero, mesmo longe de casa, não é isso, Zaki? Patrícia, posso deixar meu telefone? Claro, nós não falamos? 954-934-8559. Pode mandar uma mensagem, 954-934-8559. Eu vou deixar uma frase aqui. Vamos lá. Que você pode falar para o seu antepassado, né? Para alguém que você percebeu que sofreu, perdeu casa, teve algum desastre na vida, perdeu alguém muito querido, ou imigrou e teve problemas, voltou, etc. Você diz: eu, fulana de tal, sinto muito pelo seu sofrimento. Eu sinto a sua dor e eu carrego essa dor. Mas saiba que o seu sacrifício não foi em vão, porque eu nasci e eu estou aqui. Então, eu agradeço a você. Nossa, maravilhoso. Bom, né? Maravilhoso. Isso aí já vai aliviar. A pessoa não precisa dizer eu devolvo esse sofrimento, porque no momento que ela diz eu sinto o seu sofrimento, mas eu agradeço, ela já está devolvendo. Já está devolvendo, tá vendo? Pessoal, olha, mensagem maravilhosa. Para quem não pôde acompanhar aqui ao vivo, quem está na rádio e de repente não pegou essa mensagem toda, vai lá no YouTube da Rádio Reli, @ReliMúsica. Também fica gravado no meu canal, @PatriciaRigoni_8, que essa entrevista é incrível, com muita informação, muito conteúdo. Vai ficar lá gravado para você assistir quantas vezes quiser, certo? E, então, como dica prática, né, acho que vai nisso também, com essa mensagem, com esses exercícios. Você, então, que sentiu no seu coração, né, que tem algo mais que às vezes você não está conseguindo acessar, a constelação familiar é uma excelente ferramenta para isso. E a gente pode um dia marcar para fazer sobre prosperidade, porque esse também é um tema que me fascina. Vamos fazer sim, com pode certeza. Mudar. E eu também falo bastante sobre isso, viu, Zaki? Então a gente vai conversar muito bem sobre isso. Maravilha. Então é isso aí. Encerramos então o nosso episódio 12 com a entrevista da querida Zaki Meredith. Na próxima semana teremos mais um convidado com uma história inspiradora, porque eu tenho feito nesse formato.
Hoje foi um dia especial, né? A gente falando para os imigrantes sobre uma das Foi ferramentas ótimo. mais incríveis que eu conheço como terapeuta também há mais de 15 anos. Eu sempre me apaixonei pela constelação lá atrás também. Falei, cara, isso aqui é sensacional. Eu sou junguiana, né? Então a abordagem do inconsciente Está profundo, a bem gente dentro, é. tem Está tudo bem a ver com paralelo. isso, É né? isso Tem tudo mesmo. a ver. Então, Perfeito. para mim é uma honra ter você aqui, viu, Obrigada, Zac? Patrícia, é uma honra estar aqui. Eu adoro falar, você já viu, né? Se me Sim. deixar, eu vou falando, Sim, explicando, sim, ensinando, sim, com tá? certeza. Ó, e eu quero deixar um recadinho aqui também. Nesse sábado, eu também vou fazer um grupo pequeno de constelação. Tenho só mais umas 2 vagas, então quem tiver interesse também pode me procurar. E no dia 7, reiterando aí o convite, uma honra de constelar aí com a nossa Zac Obrigada, Meredith, né? Patrícia, muito Lá em obrigada. Forlau Obrigada, Dedê. prazer. Todos podem me perguntar o que quiserem pelo Instagram, por aqui, eu respondo, tá? Sim, sim, vamos deixar o canal aberto. Tá bom. Mesmo que não está ao vivo, mas você que está no YouTube pode continuar mandando suas perguntas, seus comentários. A gente está sempre ligado, observando, vai lá e responde, e vai ser um prazer enorme. Então, assim, só reiterando, vocês têm acompanhado aqui, a gente já está no episódio 12, o tanto que é complexo essa nossa mente imigrante, né? Essa psicologia intercultural que eu estou falando aqui desde o primeiro episódio. Então vejam como tem que ter, às vezes, profissional específico mesmo, que entende dessa E é bom dinâmica, entender, né, essas né? coisas. Começa a entender essas coisas, a vida muda, vai fluindo. A vida muda, você joga luz, né, naquilo que Você você começa a não está enxergar conseguindo ver, as coisas. exatamente. Tá bom. Então, Muito fica obrigada. também aqui o meu convite para você que precisar de um acompanhamento. Eu sou consultora terapêutica intercultural, então especializada aí na nossa psicologia, posso estar caminhando com você também, indicando aí as ferramentas mais importantes para você lidar nesse momento da sua vida, seja de imigrante ou quem está no Brasil, quem está pensando em emigrar, né? Já pensou também? Muita gente quer vir para cá, né? Antes mesmo de vir, já fazer uma constelação, de repente, hein? Vai ser Pois é. incrível. Eu fiz várias, né? Não preciso nem falar. Como não, né? Como não? Mas é isso, pessoal. Não esqueça, então, toda terça-feira, aqui na Rádio Heli, às 10 da manhã, nos Estados Unidos, meio-dia para quem está no Brasil, tá? Na Rádio Heli, o seu podcast Vida de Imigrante, seu programa sobre psicologia intercultural. Não deixe de nos seguir, de nos acompanhar toda semana. Juntos a gente pode criar uma comunidade de apoio e crescimento. Conto com vocês. Quem quiser ser entrevistado por mim também pode entrar em contato, vamos agendar seu horário, vamos escutar sua história e trazer para cá, que com certeza vai servir de inspiração para muita gente, tá bom? Fique agora então com a programação da Rádio Heli. Zac, novamente, Muito obrigada. muito Obrigada, foi obrigada, um prazer. querida. Até a Obrigada. próxima. Até. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau, tchau.